Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Meus amados, meus corações amorosos, tudo bem? Tudo na paz? Glória a Deus! Mas nós estamos aqui lembrando agora esse setembro, agora é setembro amarelo, né? É contra a depressão, é contra. Não é setembro que lembra a depressão. É setembro que faz com que a gente fale que a depressão não pode existir na nossa mente, nem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos falar sobre aquela questão do vídeo que a gente está colocando, sobre o suicídio, né? O que você acha do suicídio? Já colocamos uma teoria aí, agora vamos para uma prática assim, onde que a gente pode contar que Deus está nos ouvindo, né? Mas antes eu quero pedir a você, se inscreva no canal, dá seu like, seu joinha, né? E fala se você está gostando dos vídeos que a gente está colocando, para a gente nos aprimorar mais, incentivar mais a gente a contribuir para vocês com conteúdos melhores, tá bom? Então é necessário que vocês dêem o seu like aí e também o seu comentário. Compartilha com alguém que você acha que precisa e que venha a ser da vontade de Deus, né? Glória a Deus. Amém? Mas antes disso, roda a vinheta aí. Voltando, eu quero falar o seguinte. A primeira questão do meu suicídio foi quando eu trabalhava, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, trabalhava em Copacabana, na Rua Toneleiros, na antiga Rua Toneleiros, não sei se é o mesmo nome mais, mas deve ser, né? E ali eu subi no 7º andar, era de madrugada, eu subi no 7º andar, e eu fiquei ali sentada no 7º andar querendo me matar. Por quê? Porque eu bebia demais naquela época, eu já estava bebendo demais. E eu tinha que prestar conta da responsabilidade da casa da madame, da patroa, com a minha própria vida, e não sabia como fazer isso. Então aquilo me angustiava demais. Eu saindo da adolescência, né, entrando na juventude, 19 anos, aquilo era uma angústia tremenda e eu não sabia como fazer. Porque eu largava a cozinha da madame lá para as 11h30, meia-noite, enchia a cara de vinho, né? Sem querer a gente está falando sobre isso aqui também no suicídio, que uma coisa relaciona a outra. E quando era 5 horas da manhã eu tinha que acordar novamente e fazer café para o patrão. Você imagina como é que eu acordava? Acordava, meu Deus, tonta que nem uma não sei o quê. Acordava, ia fazer café e eles notavam alguma coisa em mim, só que eles viam em mim uma pessoa muito responsável, entendeu? Eles viam em mim uma pessoa responsável, eles viam que eu vacilava. Mas eles viam que eu era responsável, porque eu acordava naquela hora, mesmo bombardeada, mas eu acordava, mas aquilo me fazia mal. Aquilo me fazia mal, porque pensava, eu não tinha família, eu não tinha um lugar para ficar, eu não queria voltar para onde eu estava, e aquela situação, aquilo me angustiava demais. Então eu subi na janela do 7º andar do edifício, coloquei meus pés para fora, minhas pernas para fora, e fiquei ali pensando, me mato, não me mato, suicídio, não suicídio, morro, não morro, pulo, não pulo. De repente os carros lá embaixo, começaram a apitar. Começaram a apitar, parece que um deu sinal para o outro, começaram a apitar, pipi, 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 todos apitando. Naqueles todos apitando, eu só via assim, como que fosse uma mão que bateu assim, me jogou para dentro do edifício. Assim, uma mão de Deus
tocou em mim assim, me jogou para dentro do edifício. Quando eu caí para dentro do edifício, fez um barulhão. Daqui a pouco a madame estava atrás de mim. O que foi, Josefa? O que está acontecendo? O que você está fazendo nessa hora da madrugada aí? Aí eu falei, não, nada não, eu vim olhar os carros, a senhora me perdoa, me desculpa, mas nada não, mas a madame, ela desconfiou de alguma coisa, porque ninguém ia ver uma cena dessa, ouvir um barulho desse, estupidamente na sua própria casa, poderia pensar que era um ladrão, mas era simplesmente eu que estava caindo no chão, e era alto, né? Era alto, não tinha aquelas grades que hoje tem os edifícios, eu abri devagarzinho e fiz essa besteira. Jesus me salvou do suicídio. A primeira vez que me aconteceu isso. Aquela mão que eu senti foi como que, quando eu vi aqueles carros apitando, lá de baixo eles viram, porque tinha umas pessoas conversando fora dos carros, eles viram que estava acontecendo alguma coisa, e eles começaram a apitar, dar sinal, e aqueles carros apitando me deu uma convulsão que o meu corpo foi jogado para dentro do edifício, mas aquilo foi a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo foi a mão de Deus e eu agradeço Ele até hoje. Graças a Deus. Mas eu quero falar para vocês, nesse setembro, que é considerado o setembro da depressão, né? Vamos falar então da depressão. Depressão, angústia, ansiedade, todas essas coisas. Eu acho assim que a depressão e o suicídio, no meu ponto de vista, eu não sou psicóloga, eu sou simplesmente uma sofredora. No meu ponto de vista, a depressão e o suicídio é como irmãos siamesas quando elas estão brigando. E quando elas sabem que elas vão ter que passar por uma cirurgia. Aí uma fica falando para a outra assim, ó, se eu morrer, você morre também. Se eu morrer, você morre também. Isso aí é o suicídio e a depressão, né? Brigando. Se eu morrer, você morre também. Então, é assim, a carne brigando, né? A carne brigando com ela mesma. Se eu morrer, você morre também. Eu considero assim. E quando ela se junta com angústia, com ansiedade, com outras coisas, o perigo ainda fica maior, né? Fica maior porque a pessoa fica ali sujeita a todo tipo de males do inferno. Amados, nessa época que aconteceu comigo isso, eu era uma pessoa oprimida por Satanás. Eu era uma pessoa que não tinha paz, não tinha sossego, não tinha uma vida própria, porque Satanás estava sempre assim no meu ouvido, assim, ó, zum, 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 zum. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém gosta de você, você é estranha, você é isso, você é aquilo. Satanás ficava assim, ó. Eu ia trabalhar na casa das madames, queridos, e eu fazia o melhor para agradar as madames e acabava agradando. Nunca fui mandada embora de um serviço. Eu sempre saía, porque eu não passava mais de 7 meses no serviço. Quando eu ia alcançando 6, 7 meses, eu já saía, me dava um horror daquela casa, eu saía e ia para outra. Entendeu? Mas eu nunca fui mandada embora, porque os patrões, eles gostavam da minha responsabilidade. Entendeu? Então, a depressão, a angústia, o medo, o pânico, o pavor, aquilo que pode gerar o suicídio, não tira a responsabilidade que nós temos conosco mesmo e nos amar. Porque se a gente tem uma responsabilidade com qualquer outra coisa, a gente tem uma responsabilidade com a gente mesmo de saber, dentro de nós há um Deus. Em algum lugar eu li assim, que entre a ponte e um rio, para você se jogar, há um Deus Todo-Poderoso. Entre a ponte e um rio, há Deus. E é só você pedir socorro a Deus. Eu trouxe um versículo da palavra de Deus aqui para você, que diz assim, ó. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei.
Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Capítulo 41, versículo 10. Amados, o Senhor é Deus na nossa vida. Você pode sarar do suicídio de várias maneiras. Você pode ir para o psicólogo, pagar o psiquiatra, sei lá, se você tem dinheiro, você faz como você quer. Mas quando você é pobre, pecador, humilde, necessitado, nosso médico é o Senhor. É Deus Todo-Poderoso, é Ele que você tem que recorrer. E Ele está dizendo aqui na palavra dele que Ele sustenta você com a mão forte dele. Ele tem uma mão forte para sustentar aquele que está caído, para aquele que está oprimido. Na Bíblia, não está escrito, eu procurei na Bíblia, eu não achei ainda se o suicídio você vai para o inferno, se você vai ser condenado. O importante do suicídio é você entender que todo suicida, ou que toda pessoa que está tramando contra a sua própria vida, ele está ouvindo uma voz que não é de Deus. Por aí você percebe, se ele está ouvindo uma voz que não é de Deus, logo ele está obedecendo uma voz das trevas. Porque a voz de Deus diz que ele tem uma mão forte e segura na sua mão. Mas a voz das trevas não, ele diz assim, se joga. Por quê? Porque ele vai ter o prazer de lutar contra Deus e dizer assim, eu ganhei mais uma alma tua, que era tua. Entendeu, meus amados? Então não é questão se a gente diz que o suicida vai para o inferno ou para o céu, não. A questão é você saber que você está ouvindo vozes e as suas vozes que você está ouvindo não é voz de Deus, porque a voz de Deus te manda você buscá-lo de todo o coração até encontrar, até você ver que ele te salva, te cura, te liberta, entendeu? A palavra de Deus, ela parece repetitiva, mas ela não é, ela tem um conteúdo que entra no seu coração. Tem um conteúdo que entra no seu coração para a sua necessidade. Então, o suicida, certa vez aí, um dia aí, eu vi uma imagem de uma mulher de Deus se jogando da ponte. Ora, para acontecer uma coisa dessa na vida de um cristão, nós vamos dizer que vozes falou muito no ouvido desse cristão e ele deu ouvido a essas vozes, entendeu? A gente tem que ter cuidado quando você está ouvindo vozes que você sabe que não é de Deus. A voz de Deus, que não são vozes, que é a voz de Deus, ela te gera virtude, ela te gera bem-estar, tranquilidade, amor, carinho. Ela te leva a te guardar, a guardar o teu espírito, a tua alma, a tua vida. Amém? Então, meus amados, o que aconteceu comigo é que no fundo do meu coração, eu acreditava em Deus. E Deus teve misericórdia de mim, Ele me salvou, ainda tem mais duas vezes. Ele me salvou dessa vez porque Ele sabia que eu honrava os meus compromissos, porque quem tem honra, quem tem honra recebe de Deus. Então, amado, eu quero parar por aqui porque o vídeo já está se estendendo, mas eu vou continuar nessa prosa, eu vou continuar nessa palavra. Agora eu só quero te dizer, segura firme na mão de Deus. Ei, você que está com um projeto aí na cabeça, projetando uma coisa ruim, segura na mão de Deus, porque o nosso Deus é Deus de amor, é Deus de guardar a tua vida. Não é Deus de deixar a tua vida ser lançada nas trevas, não. Já nem digo no inferno, porque não vou te julgar. Quem vai julgar é Deus. Mas nas trevas, né? Porque quando nós estamos ouvindo vozes, nós não estamos ouvindo vozes de Deus. Deus não tem vozes, Deus tem voz. Amém? Então fica com Deus. Que Deus guarde você, livre você de todo mal, te abençoe e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.